Talvez eu poderia perguntar aqui assim: quem leu já o livro de Isaías? Não vou perguntar para não passar vergonha em ninguém. Mas se eu perguntasse: você já leu o livro de Isaías? Ih, pastor, não li não. O livro de Isaías tem 66 capítulos, é o maior livro dos profetas, 66 capítulos. Talvez muitos daqui que estão presentes, que estão online ou que vão assistir depois, nunca leram Isaías, e às vezes nem sabe quem foi esse profeta, mas está na Bíblia a sua história, está na Bíblia o seu livro, e hoje é o nosso tema da pregação. Desconsidera ali o primeiro versículo. Eu quero falar antes daquele versículo, eu quero dizer quem era Isaías. Vocês sabem que eu sempre gosto de falar o significado dos nomes. Isaías significa o Senhor salva. O Senhor salva. Olha um nome bonito para você dar para o seu filho. Quem sabe você que está grávida, você que sonha em ter um filho, eu vou dando algumas dicas aqui nos cultos. Eu já conheci muitas pessoas chamadas Isaías, é um nome bonito. O Senhor salva. Isaías, ele é uma exceção. A maioria dos profetas aparecia de lugar nenhum, vinham do campo, vinham da classe baixa, da pobreza, não eram pessoas da classe alta, nem de palácios, mas Isaías ele é diferente, ele, de algum modo, ele era envolvido com a família real da sua época, com os reis. O pai dele era um escriba, o Amós. Então, ele é uma exceção. Quando a gente vê lá como foi semana passada, o Amós cuidava de ovelhas, cuidava de bois, era do interior, era até chamado no Ceará como um vaqueiro. Então a maioria dos profetas, eles não vêm de uma linhagem real, eles muitas vezes aparecem com uma mensagem de denúncia, mas o Isaías, ele é diferente, porque ele tinha um pai, que possivelmente circulava dentro do palácio, e ele nasceu nesse contexto, e ele era diferente nesse sentido. Ele era casado, tá? Por isso que às vezes a gente vê algumas instituições religiosas até proibindo os seus sacerdotes e ministros de casarem, mas você vê na Bíblia, muitos, quase todos, se eu não me engano, eram casados. Isaías era casado e tinha 2 filhos, e naquela época, o profeta colocava o nome do seu filho, às vezes, com uma advertência do que aconteceria. O profeta sentia na própria pele o que Deus sentia, e aí ele colocou o nome, está na tela. O primeiro filho dele, Isaías 7:3, chamava Sear-Jazube. Olha que nome bonito aí para você dar para o seu filho, hein? Sear-Jazube, vem aqui, meu filho. Sear-Jazube, já lavou a louça? Esse eu acho que vocês não vão querer, né? Melhor Isaías, né? Mas sabe o que significa Sear-Jazube? Mais do que o nome feio, é o significado. Sear-Jazube significa poucos voltarão. Eles seriam invadidos pela Babilônia, seriam levados cativos, e poucos voltariam vivos. É uma denúncia do futuro de Israel, que era uma nação que estava em pecado, e aí tinha que colocar o nome do próprio filho, do que estava acontecendo com a nação. Não era fácil ser profeta não, gente. Você vai lá e escolhe o nome para o seu filho, tão bonitinho, né? Deixa eu ver o nome para o meu filho aqui, o melhor nome. Aí Deus fala, não, dá Sear-Jazube, poucos voltarão. Imagine, cada vez que você chama a criança, você lembra do que Deus está dizendo à nação. Não era fácil ser profeta não. E o segundo filho dele, acho que aqui vai ter alguém que vai gostar desse nome. Capítulo 8, verso 3, algum tempo depois a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maher-Shalal-Has-Baz. Olha que nome bonito, gente. Ô Maher-Shalal-Has-Baz, lava a louça.
pior ainda é o significado desse nome: furto rápido, roubo veloz. Aquela nação seria invadida, levariam despojos, levariam as coisas do templo. Ou seja, os filhos dos profetas eram uma denúncia do que aconteceria com a nação. Cada vez que o profeta chamasse o filho dele, ele estaria afirmando a mensagem de Deus para aquela nação. Então, gente, realmente não era fácil não, né? Eles tinham uma missão pesada. É importante a gente falar aqui, como é uma introdução, né, do livro. O livro tem 66 capítulos, né? Eu não vou conseguir pregar aqui 66 capítulos. Eu quero que você assim conheça um pouco da história dele, se ele era casado, se não era, o que ele fazia, quando ele morreu, o que ele escreveu. É um resumo da vida do profeta, né? Porque você vai ter que ler em casa 66 capítulos. Eu não consigo aqui explicar tudo para vocês. Mas um dos destaques é que ele era assim um grande teólogo. Parece que ele tinha uma capacidade além dos demais profetas. Ele escreveu 66 livros, e não 66 capítulos, e capítulos refinados, assuntos rebuscados. Ele era uma pessoa capacitada. Ele é chamado de o primeiro teólogo do Antigo Testamento. Então, realmente, quando você lê Isaías, você tem que ler bem calmo, com muita atenção, porque é um conteúdo bem denso, é uma linguagem refinada. Quando você lê o apóstolo Pedro, aquele discípulo Pedro, o grego de Pedro é um grego bem simples, porque Pedro era um pescador. Já quando você lê Paulo já era uma outra formação. Aí Paulo fala: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Ou seja, é uma linguagem mais profunda, porque cada um deles foi usado de uma forma como um instrumento da graça de Deus. Vamos ver o chamado dele, né? Como que foi esse chamado profeta, né? No ano da morte do rei Uzias, fala, né, a data aí, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Deixa eu explicar. Está lá o Isaías comum, filho de Amós. Só que um dia ele tem uma experiência com Deus. Um dia ele tem uma visão, e ele vê Deus sentado num alto e sublime trono. Você imagina essa experiência, gente? De você ver, nem que for um relance, um pouquinho da glória de Deus. Moisés falou: Deus, eu quero ver a tua glória. Deus falou: Moisés, ninguém pode ver e ficar vivo. Eu lembro um dia que eu estava num culto, que eu estava num show evangélico, e eu estava assim tão dedicado naquele show, estava tão assim envolvido, não preocupado com alguém que estava ali, ou com a hora, ou com aquilo que o outro. Eu estava tão assim participando daquele show evangélico, que era o cantor David Keelan, e eu estava assim envolvido nas músicas e cantando, e as mãos levantadas, e de repente eu tive uma experiência assim muito pessoal. Eu vi assim meio que um clarão, com uma luz, e aquela luz eu não conseguia enxergar, e estava tudo escuro, normal, mas eu via tipo uma luz, e eu me lembrei dessa experiência que Isaías teve. Isaías, diante dessa experiência, ele viu lá os anjos, e os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essas experiências são muito pessoais. Deus fala com cada um de nós de um jeito, de uma forma. Teve um caso até interessante.
Teve uma pessoa que eu conheço que foi visitar uma igreja. Não foi aqui na nossa igreja, ele foi visitar uma igreja. Chegando na igreja, a hora que ele entrou, ele via assim, em cima do pastor, em cima do púlpito. Apaga essa luz aqui para mim, a 12, tá? Meninas, a 12. A luz, a 12, número 12. Deixa o PowerPoint. Aí ele via assim, em cima do pastor, assim, uma luz tão forte. E aí terminou o culto, né? Ele foi embora, e na semana o pastor falou com ele, falou assim: "E aí, irmão, tudo bem? Você foi bem recebido na igreja?" Ele falou assim: pastor, eu gostei da igreja, mas tinha uma luz lá, em cima da sua cabeça, que me incomodou. Uma luz assim, que eu não conseguia olhar para lá, para o púlpito, para o altar, uma luz forte. Você não tem como apagar aquela luz lá no próximo culto? Aí o pastor falou: eu conheço a história, eu conheço todos os personagens. O pastor é meu amigo, ele falou assim: rapaz, mas não tinha nada lá, não tem nada em cima, só uma luz normal, não é uma luz forte, assim, um refletor. Pastor, não sei, eu vi um refletor lá no púlpito. Aí esse irmão foi na outra semana, e chegou lá, não estava mais essa luz. Ele falou: vocês tiraram, mas não colocamos. Então, gente, eu quero dizer, cada um tem as suas experiências com Deus. Cada um tem a sua forma, o seu jeito. Deus se revela para cada um de uma maneira. Ninguém é igual a ninguém. E assim Isaías teve essa experiência de ver Deus assentado no seu alto e sublime trono. E os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor. E continua a sua história. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem ir por nós? Disse eu. Vamos ler juntos o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, depois de ele ter aquela experiência com Deus, de ver um alto, sublime trono, ele falou uma coisa, ele falou assim: olha, eu estou perdido, eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de pessoas impuras, e eu vi Deus. É como nós, né, gente? A gente diante de Deus, a gente não é nada, a gente é pó, e a gente é pecador. Pastor, mas ele era um pecador? Sim, como eu e você, pecamos muitas vezes em ações, em pensamentos, em palavras. Então Deus disse assim para ele: a quem enviarei? E ele falou: eis-me aqui, conta comigo, Senhor, eu aceito a missão. Assim é o início ali do seu ministério, da sua experiência, do seu comissionamento a um profeta do Senhor. A data que ele viveu, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Então a data que ele viveu está ali naqueles reis, Jotão, Acás, Ezequias. Foi nesse período que ele viveu, que ele recebeu profecias, que ele escreveu o seu livro, que ele teve experiências com Deus. E quem assistiu a pregação aqui de Roboão, existia o reino do sul e o reino do norte. Ele pregou mais para o rei do sul, o reino de Judá. Vamos ver um pouquinho assim do que eu não tenho como, irmãos, vou repetir, eu não tenho como explicar para vocês aqui, 66 capítulos, eu escolhi algumas partes que me chamam a atenção. Uma das suas palavras que toca muito em mim é o capítulo 1, verso 2, que fala: ouvi, ó céus, dai ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do sangue de Israel, voltaram para trás. Gente, vocês que têm filhos, vocês que são pais, uma das coisas mais dolorosas é a rebeldia dos seus filhos. Você cria o seu filho com tanto carinho, o nascimento, primeiro ano, escola. Gente, ó, fala sério, se você pensasse bem, você não tinha filho. É um trabalho danado, levar para a escola todo dia, buscar todo dia, e dar comida, e ver se comeu, se está com febre, não sei o que, é tanta coisa. Tem uma estatística que fala que a gente gasta com o filho R$600 mil para criar um filho. É uma prisilinha no cabelo, é um tênis, é o livro da escola, é o ingresso do cinema. Aí você vai somando isso, até chegar com 18 anos, sabe quanto dá? R$600 mil. Eu pergunto, alguém aqui tem R$600 mil no banco? Pastor, não tenho, mas aqui eu tenho 1,5 milhão, 3 filhos. E fala que as meninas são mais caras ainda, viu? Quem tem filha mulher é mais caro, porque daí tem que ser o anelzinho combinando com o brinquinho, combinando com o sapatinho, combinando com o lacinho. Então você cria aquele filho, gente, com tanto carinho, com tanto amor, deixa de fazer muitas coisas por ele, priva do seu horário de almoço, priva de seu sono quando ele é pequeno, acordando, madrugada, tal. Aí quando ele cresce, ele se rebela. Eu te odeio, pai. Eu te odeio, mãe. Você fala, é assim, seu mal agradecido. O dia que você fala assim, não, você não vai nessa festa. Eu te odeio, pai. Isso machuca o coração de um pai. E Deus, irmãos, Ele fala esse exemplo como um pai. Olha o texto lá na tela. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão o quê? Revoltados. Deus, Ele sente a gente como filhos. E olha o que Ele fala: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Um boi, gente, uma vaca, eles são animais irracionais, e eles conhecem o seu dono. Sabe aquele povo que tem uma vaquinha e põe o nome dela, ô vaquinha mimosa, aí chega lá, ô vaquinha mimosa, vai a vaquinha rebolando assim, balançando, vai lá e passa a mão, tudo bem mimosa, tudo bem. Não, pastor, não tem uma vaquinha, mas tem um cachorrinho. Pois é, tem gente que até conversa com o cachorrinho, como se ele estivesse entendendo, né? Pois é, cachorrinho, hoje eu tive um dia assim, fui naquele lugar, ele, estou entendendo tudo que você está falando. Eles são seres irracionais, eles não entendem. Até os animais, diz Deus, conhecem o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Até os animais obedecem os seus donos, conhecem seus donos quando chamam, conhecem a sua voz, mas o meu povo não me conhece. Olha isso, gente. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do sangue de Israel, voltaram para trás. Você acha que é diferente de hoje isso aqui? Você acha que é diferente? Não é diferente. O coração de Deus ainda hoje sangra, se entristece, sofre com os seus filhos rebeldes, com os seus filhos que não o obedecem. E tem um texto nesse capítulo tão lindo e é tão conhecido, que tem até um hino composto nesse versículo, que fala: vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Tem um hino antigo da harpa, do inário cristão,
salmos e hinos que fala assim: alvo mais que a neve. É esse versículo, gente. Foi composto nesse versículo. O que era vermelho como carmesim? Aqui fala escarlata, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata. A escarlata é um tipo de uma tintura da época, vermelha, usada para tingir os tecidos. Ainda que os seus pecados sejam da cor vermelha. Que cor vermelha lembra? Quando você mata alguém, o sangue é vermelho. O sangue, a maldade, a violência, o homicídio. Ainda que os seus pecados sejam como vermelho, diz o profeta, eles serão mais brancos que a neve. O que Deus está falando aqui é que Deus quer lavar a vida deles, limpar, tirar aquela tintura vermelha e deixar ela branca. Sabe aquela roupa que está suja, quando você lava ela fica branca, cheia de sujeira, aquela criança que vai brincar na areia suja, na lama, e daí você limpa aquela roupa e você fala: agora está limpa, está branca. Deus quer deixar a vida daquele povo e a nossa vida limpa dos pecados. Por isso que fala, alvo mais que a neve. Esse cântico é um pedido de purificação, de limpeza, de confissão de pecados. Se tornarão como a lã, brancos como a neve. Além disso, o profeta Isaías, ele é chamado do quinto evangelho. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Vocês estão vivos, gente? 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é chamado de quinto. Não tem 5 evangelhos, mas ele é chamado de quinto. Por quê? Porque ele fala muito do Messias, ele fala muito daquele menino que ia nascer, ele profetiza palavras sobre Jesus. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, olha na tela, e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Gente, a Maria nem existia nessa época de Isaías. A Maria, mãe de Jesus, não existia. Ele fez uma profecia messiânica: eis que a virgem conceberá e dará à luz. E não para por aí não, ele tem outras mensagens proféticas, messiânicas. Ele fala, porque um menino nos nasceu. Vamos ler junto, que é um texto bem conhecido esse, vamos lá? Porque o menino, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse versículo é muito conhecido. Geralmente nós lemos esse versículo na época de Natal, porque o Natal é o nascimento de Jesus. Então, Isaías, gente, ele profetizou isso aqui muitos e muitos anos antes de Jesus chegar nessa terra. Então ele é um profeta messiânico, ele é um profeta evangelista, ele é o quinto evangelho, porque ele fala do nascimento de Jesus. E tem um texto maravilhoso, que eu não tenho tempo aqui agora de pregar para vocês, mas eu queria que depois em casa vocês estudassem, que é Isaías 53, que esse capítulo parece assim, é um relato da crucificação de Jesus. Parece que o profeta recebeu assim uma mensagem tão clara. Ele via Jesus assim naquela cruz, nas ruas de Jerusalém, seu corpo ensanguentado, os cravos em suas mãos, a coroa de espinhos na sua cabeça. Parece que ele estava vendo tudo e escrevendo. Gente, é muito forte esse texto, é uma profecia. Vamos ver lá na tela, quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, né? É o próprio Jesus, né? Quem olhava para Jesus ali, né? Todo machucado, ensanguentado, ferido, chicoteado,
E ele continua no verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, que está falando esse texto de uma coisa que nem aconteceu, que foi a crucificação de Jesus. Depois eu quero que você leia em casa, com bastante calma, Isaías 53, você vai ver a cruz ali. Imagine Jesus, né? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então realmente você vê que Deus usou esse profeta de maneira poderosa. Era realmente um homem de Deus, que trouxe mensagens da parte de Deus para aquela época. E eu quero falar aqui por último, eu vou encerrar aqui, porque como eu disse, é muito longo o livro, eu escolhi algumas partes. Eu quero encerrar aqui no capítulo 40, a grandeza de Deus, né? Ele fala um pouco dessa grandeza de Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Gente, o que ele está falando aqui é Deus. Quem é Deus? Aquele que mediu as águas. Você já imaginou uma pessoa na concha da sua mão? Sabe o que é concha da sua mão? Você já fez aquele gesto para tomar água no bebedor, que você põe a mão assim numa concha? Você já imaginou você medir as águas do mundo inteiro com a concha das suas mãos? Você não faria isso nem na piscina da sua casa. Deus é tão grande, diz Isaías, é tão ilimitado, é ilimitável, é majestoso, é grandioso, que Ele foi capaz de medir as águas do mundo. Ele conhece os montes, as montanhas, o peso de cada coisa. E aí ele faz aquela crítica, né, daqueles que trocam Deus por ídolos. Ele fala: o artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro, cadeias de prata forja para ela, o sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele faz uma crítica. Gente, Deus, só Deus é Deus, só Ele pode conhecer o mundo. Para que você fazer uma imagem de escultura? Para que você pegar um sacerdote idólatra que faz uma imagem que não oscile? Sabe o que a imagem não oscila? Aquela imagem que você põe ela em pé, ela fica bambeando. Sabe aquela mesa da sua casa que às vezes está bambeando? Você tem que colocar tipo um papelzinho assim para ela parar de bambear. É aquela imagem bambeando. Por quê, gente? É só uma imagem. Na época de Israel, eles faziam bezerro de ouro, eles faziam os Baal, os poste-ídolos, deuses de vários povos. Quando Salomão juntou-se com aquele monte de mulher, veio um monte de deuses, de ídolos. Isaías fala: não, Deus não é nada disso, Deus é maior que tudo isso, não façam imagens. É um dos assuntos também do livro. Tem um salmo que eu gosto muito que fala assim: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. É por imagem. Por isso que não tem como fazer uma imagem de Deus, né? Essa imagem de Deus, não tem, não existe. Deus não é compreensível à mente humana. Por isso que não tem como você fazer uma imagem de Deus. Só de falsos deuses, de ídolos, mas de Deus você não faz. Eu quero ler com vocês o finalzinho aqui do capítulo 40, que você deve conhecer bem. Vamos ler juntos na tela para a gente encerrar? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é Deus, gente. Um jovem, por mais que ele seja tão forte, cheia na flor da idade, ele se cansa, ele fica exausto, mas Deus não. E quem espera em Deus renova as suas forças. Então, são tantos textos tão bonitos. Eu quero deixar essa seleção aqui para vocês de passagens, e eu encerro falando da morte dele. O livro não fala como ele morreu, o seu livro não fala, mas há uma teoria que ele foi morto pelo rei Manassés, que foi um rei vil, e ele sofreu o martírio, sendo cerrado pelo meio. Isso é uma teoria, a gente fala de tradição, mas não está na Bíblia, como foi realmente a sua morte.